A paz do Senhor, amados. A palavra do dia hoje está em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiro. Amados, para você entender melhor esse texto, Samuel chama Saul e pede Saul que reúne o povo para sacrificar o altar. Só que quando Samuel chama Saul, manda ele reunir o povo e preparar o altar, Samuel ia ter que dar uma saída. E só ia acontecer a cerimônia do sacrifício quando Samuel voltasse ou retornasse. E Saul reuniu o povo, preparou o altar. Mas Samuel demorou 1 dia, 2 dias, 4 dias, 5 dias, 7 dias. Alguns dos povos que ali estavam ficou agitados e começou a ir embora. Saul também se agitou e se sentiu na obrigação de sacrificar o que não era para ele sacrificar, o que não era ofício dele, não era chamada e nem vocação de Deus para ele. Ele foi e sacrificou. E ele não podia sacrificar porque o ofício dos sacrifícios era somente dos sacerdotes. Então o que acontece? Quando ele sacrifica, Samuel chega e faz uma pergunta para ele: cadê o povo, Saul? Eu despedi o povo. E quem sacrificou? Eu sacrifiquei. O senhor estava demorando demais, eu fui e sacrifiquei. Deus disse através de Samuel: hoje, se você tivesse obedecido, tivesse deixado todo mundo embora, ficado só você, hoje Deus teria confirmado o seu reino para sempre em Israel. Mas por causa da sua desobediência, você está sendo trocado, destituído. Deus procura um substituto para o seu lugar. Você foi reprovado. Mas o povo mas era para você obedecer. Aí é no caso que Samuel lê e fala para Saul: obedecer é melhor do que sacrificar. Atender é melhor do que a gordura e o carneiro. Então, queridos, Deus falou no meu coração essa palavra. E o tema é: obedecer é melhor do que sacrificar. O que tem de gente sacrificando o que não é para sacrificar? O que tem de gente sacrificando o que Deus não mandou ele sacrificar? O que tem de gente sacrificando aonde Deus não mandou sacrificar? O que tem de gente fazendo o que Deus não mandou? Não está escrito. E a ordem de Deus é obedecer. Obedecer é melhor do que oferecer sacrifícios que Deus não te pediu, que não te convém, que sacrifícios que vai lhe custar muitas tristezas. Porque se você sacrificar e não obedecer, vai perder a bênção, vai perder o reino, vai perder a chamada, vai perder a vocação, diz a palavra. Então, quando Saul ele desobedeceu, Deus tomou o seu reino e já procurou um substituto para o seu lugar. Então, por isso a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Quer ter sucesso? Quer crescer ministerialmente? Quer crescer na sua caminhada? Quer crescer com Deus? Quer crescer na jornada? Então obedeça. Obedeça os seus líderes, obedeça a sua igreja, obedeça o seu pastor, obedeça a Deus acima de todas as coisas, obedeça a sua palavra. Quem obedece, triunfa. Quem obedece, vence. Quem obedece, alcança o milagre. Quem obedece, chega
no lugar determinado por Deus. Quem obedece, avança. Quem obedece, vai receber vitórias e galardão de Deus. Então, meu querido, obedecer é melhor. Se te mandar caminhar 1 milha, caminha 2. Se te pedirem a túnica, dá também a capa. Se bater de um lado, vira o outro. Porque aquele que obedece, ele tem a bênção de Deus. Aquele que obedece, ele é triunfante nas mãos de Deus. Então, querido, obedecer é melhor do que sacrificar. Ao invés de você ficar inventando moda, ficar comprando briga, ficar inventando briga, levantando contra obreiro, contra pastor, contra igreja, fica na sua, meu irmão. E obedeça a liderança ou a Deus. Ou então sai caladinho, vai embora. Mas se ficar em desobediência, vai perder a bênção, vai perder a aprovação e vai perder o milagre de Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. A Bíblia diz, lá em Êxodo, um certo dia, Deus mandou Moisés tocar na rocha. Mas lá em Números capítulo 20, versículo 11, a Bíblia diz que Deus mandou Moisés tocar na rocha, falar com a rocha, contrário. Lá em Êxodo, Deus mandou ele tocar. Lá em Números capítulo 20, versículo 11, Deus mandou ele falar para que o nome dele fosse santificado diante da congregação de Israel. Mas ele estava nervoso, irado, e feriu 2 vezes a rocha. E a rocha era Cristo. A rocha é Cristo que acompanhava o povo no deserto. Mas ele estava irado. O homem irado só faz besteira. O homem irado só toma decisão errada. O homem irado, ele não vê muita coisa. Então não tome decisões na sua ira. Porque a Bíblia diz que a ira dos homens não opera a justiça de Deus. Então, querido, ele perdeu a bênção por não obedecer. Era só obedecer e falar com a rocha. Ele estava nervoso e feriu 2 vezes a rocha e tocou nela 2 vezes. E Deus disse, você não vai entrar na terra que mana leite e mel, porque você não me obedeceu falando com ela, para que o meu nome fosse santificado diante da congregação de Israel. Parece simples, mas Moisés foi um dos homens que teve mais comunhão e intimidade com Deus na Bíblia. Então, se isso aconteceu com Moisés, isso pode acontecer conosco. Então, vamos obedecer, irmão. Obedeça, e os céus se abrirão a seu favor. A Bíblia diz também, segundo Reis, capítulo 5, do versículo 16 ao 27, quando Naamã foi curado da lepra, ele deu um saco de ouro e de prata para o profeta Eliseu. E ele recebia a oferta de todo mundo, porque ele vivia daquilo. Mas a oferta de Naamã ele não quis, ele não recebeu. E a Bíblia diz que ele mandou Naamã embora. Mas Geazi, ele ficou indignado e cercou Naamã lá na frente com alguns homens, inventou umas mentiras e pegou o ouro e a prata e voltou. Quando ele voltou, Eliseu diz, aonde você está? Eu estava dando uma volta por aí. Porventura o meu espírito não foi contigo? Ele ficou leproso. Eu vejo Eliseu dizendo, não era para você ir, essa oferta não era para pegar, então era para você me obedecer, e você sacrificou indo atrás dele para pegar ouro e prata, que não era para pegar. E a Bíblia diz que naquela mesma hora Geazi ficou leproso. E era simplesmente para ele obedecer. Se ele obedece, ele ia continuar aos pés do profeta, talvez o sucessor do profeta. Tinha comunhão com Deus e com o profeta. Estava sendo preparado para o santo ministério de profeta, aos pés de Eliseu. Mas por causa que ele decidiu sacrificar, escolheu sacrificar, ele perdeu a bênção, perdeu a chamada, perdeu a vocação, perdeu a unção de profeta e ainda ficou leproso. Então obedeça, meu irmão. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer custa lágrima, custa renúncia,
custa gemidos, custa fazer o que a gente não quer, custa ir para onde a gente não queria ir. Mas se obedecermos, estamos debaixo da bênção e do poder de Deus e vamos ser felizes. Obreiro que obedece, cresce ministerialmente. Obreiro que obedece, avança. Obreiro que obedece, cria raízes. Obreiro que obedece, o ministério sente confiança. Então, amados, o caminho da bênção, o caminho do sucesso, o caminho do crescimento, o caminho de avançar, o caminho de ser aprovado, o caminho de ter revelações e visões, o caminho de ser usado na palavra com poder e graça. O caminho é a obediência. Obedecer. Esse é o caminho das bênçãos sobre nossa vida, ministério, nossa casa, nossa chamada e vocação, diz o Senhor. A Bíblia diz também que Deus chama Jonas para ir a Nínive. E ele escolhe sacrificar, fugir de Deus e ir para Tarsis. Mas Deus o cercou no meio do mar. E ainda lhe deu uma oportunidade de voltar. E ele voltou. Mas não precisava passar por aquele terrível e cruel caminho que ele passou. Aquela terrível experiência de estar no ventre do peixe. Ele não precisava. Mas ele quis sacrificar. Toda vez que você for sacrificar, o que não é para sacrificar, o que Deus não te chamou para sacrificar, Deus não vai aceitar o seu sacrifício. E quem obedece tem mais unção de quem sacrifica. Quem obedece tem mais graça. Quem obedece tem Deus do seu lado. Quem obedece é triunfante e frutificante no seu ministério. Toda vez que Deus contempla alguém desobediente, ele vê o espírito de Lúcifer nele. Então, amado, seja obediente. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi obediente até a morte, morte de cruz, para alegrar o Pai, para obedecer o Pai e para salvar nossas almas. Decanta lá, sheba lá, duribacai. Receba o espírito da obediência no seu ministério, na sua chamada, na sua caminhada. A obediência produz a bênção. A obediência produz a vitória. A obediência traz Deus para a sua casa. A obediência traz a aprovação de Deus e dos homens. Não viva, não caminhe, não fique no caminho de desobedientes, porque além deles trazerem a ira de Deus, eles fazem com que aqueles que estão com eles também percam as bênçãos. A Bíblia diz em Mateus 27, versículo 3 ao 6, que era simplesmente Judas obedecer. Mas ele preferiu sacrificar, traindo Jesus e vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Quando ele viu a loucura do sacrifício, a loucura que ele fez, aquele dinheiro não valeu nada. A sua atitude foi a pior de um ser humano. Foi uma traição cruel. E em consequência do seu sacrifício, de trair Jesus e vender por 30 moedas de prata, ele foi, jogou as moedas fora e se enforcou. Enquanto era para obedecer, ele sacrificou. Perdeu a chamada, perdeu a comunhão com Cristo, perdeu a vida eterna, perdeu a maior oportunidade da sua vida de passar a eternidade com Deus. Querido, Deus manda eu te dizer, obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça. Deus disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. O resto você deixa comigo. Anda na minha presença e me obedeça. O resto você deixa. Se Deus está falando para você que acabou o seu tempo nessa igreja, racha fora. Se Deus está te mandando para outra congregação, outra cidade, racha fora, vai embora logo. Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Então, querido, Deus tem maior prazer em que se obedeça do que se faz um monte de sacrifício, jejua, consagra, lê Bíblia, mas na hora de obedecer não obedece. Então, a bênção maior é da obediência. Quem obedece tem mais unção. Quem obedece, o céu se abre a seu favor. Seja obediente,
ainda que te custe lágrimas, renúncia, ainda que te custe mudar de cidade, largar a parentela, ainda que te custe ir para um lugar que você não queria, obedeça a Deus e Ele vai te honrar, vai te exaltar e vai te abençoar no nome santo de Jesus. Obedecer é melhor que sacrificar. Deus te abençoe, querido. Abraço!